Se Rey fosse escolhida no lugar da Asuka, o mundo acabaria antes do que você imaginava em Evangelion. E eu posso provar pra você. Fala aí, pessoal do Noção Geek, tudo certo? Eu espero que sim. Eu sou o Lucas e estou trazendo mais um What If pra vocês. O What If da vez trata-se do anime de Evangelion, mais especificamente sobre os rebuilds, ou seja, aquele montoeiro de filme que foi lançado para dar um reboot na história do filme. Eu quero falar sobre o segundo filme em si, o 2.22. É isso mesmo? 2.22. O que acontece nesse filme? A Asuka é escolhida como a nova piloto do Evangelion que veio dos Estados Unidos. E a gente viu que isso deu uma besteira do caramba e deu no que deu. Mas o que aconteceria se a Rey fosse escolhida no lugar dela? Quais são as consequências disso para todo mundo que envolve o Evangelion? Bora lá pro vídeo tentar descobrir. Antes de eu debater a teoria, eu vou fazer duas coisas. Pedir para que você se direcione rapidinho pro Twitter, porque o tema desse vídeo já tá lá como tópico pra você curtir, comentar, sei lá, debater, fazer o que você quiser, porque a gente tá querendo dar uma tunada no Twitter do Noção Geek. Eu acho que com a opinião de vocês e com a presença de vocês, isso vai ser muito possível. E a outra coisa que eu vou fazer é contar a história de tudo como aconteceu antes de eu fazer o What If em si, porque isso aqui é, como posso dizer, um roteiro da casa, né? A gente tem essa mania, não tem o que fazer, e é o que eu vou fazer agora. No segundo filme de Evangelion, da franquia Evangelion, o 2.22, a gente vê que em determinado momento, os nossos três protagonistas, a Asuka, o Shinji e a Rey, estão em situações totalmente diversas uma das outras. Por quê? Rey, após a última luta contra o anjo que teve, Rey saiu muito ferida e seu Evangelho estava todo quebrado. Então, a Rey, ela meio que estava fora de combate, mas não estava aleijada, mas estava fora de combate. O Shinji, das três pessoas, era a única que estava good vibes, estava tranquilo ali na dele. Assim, eu já vi o Shinji pior, porque ele fica pior o tempo todo, ele fica depressivo o tempo todo, mas naquele momento ele não estava, dos três ele estava bem até. E a Asuka, cara, ela estava meio que naquelas crises existenciais dela que ela sempre tem, de narcisismo crônico, né? Enfim, a Asuka é o Cristiano Ronaldo de Evangelho, né? Vocês sabem disso. Fora que ela estava descobrindo que estava ficando apaixonada pelo garotinho que ela desprezava. Enfim, coisas da vida. Só que além disso, o evangelho dela tinha sido confiscado, cara. Por quê? Segundo o Tratado do Vaticano, esse evangelho teria que ser colocado para fora de cena. Por quê? Segundo esse mesmo tratado, todo país que detém as tecnologias dos evangelhos tem que ter apenas 5 dessas unidades em seu território, porque são armas extremamente perigosas e podem ser usadas para os outros bens que não sejam lutar contra anjos. Então ali no UNIT, o da Asuka foi colocado para manutenção. Porque, como eu já falei para vocês, o da Rey estava quebrado. O do Shinji é o Evangelho 01, é o Evangelho que foi produzido no Japão, então ele não pode ser colocado na geladeira. E o Evangelho 02, ele tinha que ser colocado de lado, cara, porque ele era o único que não era produzido no Japão, ele era europeu, ele tinha acabado de chegar. Enfim, tem uma série de fatores que comprovam que era o Evangelho 02 que tinha que ser guardado para que o outro chegasse e fosse testado. Enfim. Obviamente, como eu já falei para vocês, como a escolha do evangelho que fosse guardado era óbvia, a escolha do piloto também seria óbvia. Misato optou pela Asuka ser a nova piloto do evangelho que estava por vir da América, né? Por N fatores que eu já falei para vocês. A Rey estava fora de combate e o Shinji, ele já tinha o evangelho dele e tal. O Shinji estava muito de boa, rapaziada. O Shinji estava tranquilona dele com o evangelho dele que era uma roubada. Então, a Misato optou pela Asuka, não só por isso, até porque das três crianças, ela é a que mais sabe pilotar. Ela é a melhor piloto, na minha opinião, até porque ela é treinada desde cedo para isso. Se ela não fosse, é porque tem algum problema. Então ela foi escolhida para ser a piloto desse evangelho, e no dia que teve o teste desse evangelho, que teve o test drive do novo evangelho que chegou aos Estados Unidos, aconteceu uma grande tragédia. Por quê? Durante o caminho, ou seja, durante o percurso que o evangelho teve até o Japão, dos Estados Unidos até o Japão, ele foi infectado por um anjo, cara. E esse anjo, assim que a Asuka entrou dentro do evangelho, ele dominou tanto o corpo da Asuka, tanto o corpo do evangelho. E com um anjo e um evangelho no mesmo corpo, ele simplesmente varreu
boa parte de Tóquio, deixando diversos personagens que a gente gosta em situações bastante críticas, como a própria Misato, que ficou bem ferida durante esse ataque do Evangelion Fake, né? Como eu já falei pra vocês, o anjo estava dominando tanto a Asuka, tanto o Evangelion, então alguém precisava impedir ele. Quem sobrou no Unity para lutar contra a Asuka e o anjo e o Evangelho no mesmo corpo? O Shinji. Então o Shinji estava lá, esperando o anjo chegar para porrada com ele. Só que o que aconteceu? Depois, durante o desenrolar da batalha, Shinji percebeu uma coisa. A Asuka estava dentro daquele Evangelion e o pai do Shinji tinha dado a ordem para ele para que ele derrotasse o anjo / o Evangelho, custe o que custar. E esse custo que custar envolvesse a vida da Asuka. Só que você pedir pro Shinji matar a Asuka é a maior burrice que existe. Ele não vai fazer isso. Não adianta. Então ele questionou o próprio pai, ele desobedeceu o próprio pai, que era seu superior, de forma que a gente entende a razão dele, mas por conta disso ele foi taxado como traidor, por conta de sua desobediência. Opa, palavra difícil. No calor do Rio de Janeiro ainda fica mais difícil ainda. Ele foi taxado, rotulado como traidor pelo próprio pai. E naquele momento, com o auxílio da nova tecnologia que eles tinham feito de controle remoto para Evangelions, eles conseguem tirar o Shinji do controle e controlar o EVA 01 meio que por controle remoto. Mesmo sendo um controle estável, eles conseguiram fazer isso. Só que as consequências desse controle remoto é que o Evangelion ele fica no modo Berserker. Fica mais violento que o normal. Ele age como se fosse um leão selvagem. E, obviamente, ele destroçou o anjo junto com a Asuka. Ela conseguiu sair viva? Conseguiu. Com alguns poréns que não vem ao caso agora? Sim. Mas o importante o Shinji não lutou, foi taxado como traidor, foi expulso da NERV e a Asuka ficou lá de escanteio dentro da enfermaria da NERV e ficou nessa situação. Um climão com o melhor piloto, pelo menos o mais promissor, fora da instalação e com a prodígio daquele momento toda ferida e a Rei lá na enfermaria também toda quebrada. Ou seja, se a Terra fosse atacada por um anjo ali, não ia ter ninguém para lutar contra eles, porque a gente viu que durante a batalha do EVA 01 contra o anjo, o modo Berserker lá, o modo automático, não era tão bom assim. Porque era para ele derrotar o anjo, não quase matar a Asuka. E foi isso que ele fez. Ele quase matou a Asuka, mas derrotou o anjo. Enfim, é isso. Acho que foi isso tudo que aconteceu. Pessoal, chegou a hora de a gente teorizar, finalmente, depois de eu contar a história de toda uma batalha de um filme de Evangelho para vocês. Bora teorizar, que por incrível que pareça, eu acho que vai ser mais curta do que a própria história do anime. Mas não vem ao caso. Qual é a condição para essa nossa história acontecer? Para esse Arif acontecer? Para a Rei ser escolhida no lugar da Asuka? Durante a última batalha, a Rei não se machucaria tanto assim. Entende? E o Evangelho que fosse confiscado não seria o EVA 02, e sim o EVA 00, que era o da Rei, por conta dele ser meio que muito problemático. Muito problemático mesmo. Ele via dando problema, via quebrado, então a gente vai colocar aqui. A NERV colocou de escanteio o Evangelho da Rei e a Rei não estava tão machucada assim. E por conta disso, a Misato escolheria a Rei ao invés da Asuka. E naquele momento que a Rei entrasse em contato com um anjo, com um Evangelho novo, como posso dizer, ia dar uma besteira maior do que deu com a Asuka. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas o plano do Gendo, o plano do pai do Shinji, era que a unidade EVA 01 fosse despertada pelo Shinji e pela Rei, por conta da ligação que um tem com o outro. Que é uma parada muito filosofal, que não vem ao caso, que não vale eu explicar agora, né? Acho que, realmente não vale. Mas, continuando, se o Shinji chegasse lá no local que ele chegou, com ele enfrentando um evangelho que a Rei estava supostamente pilotando, cara, eu acho que ele ia pirar mais do que ele pirou contra a Asuka. Mas eu acho que ele tomaria uma atitude, ele seria mais homenzinho, como ele foi no futuro, quando a Rei foi sequestrada. Eu acho que ele estando lutando contra aquele anjo, quando ele lutou contra aquele anjo, a sua raiva, querendo ou não, ia despertar o EVA 01 de alguma forma, cara. Eu não consigo enxergar um cenário onde ele está tentando salvar a Rei de um anjo e ele está no EVA 01 e o EVA 01 não fosse despertado. Então, com o despertar do EVA 01, o novo impacto viria a acontecer.
e que vocês sabem que com um novo impacto acontecendo, a humanidade é quase que devastada, quase desintegrada, quase colocada em extinção. Uma grande curiosidade é que no primeiro impacto, os peixes deixaram de existir nos oceanos. Então, e olha que esse impacto nem foi dos grandes, esse seria maior ainda. Só para vocês terem um gosto do que iria acontecer se a Rey estivesse naquela unidade. Só que qual é o grande porém dessa teoria? Por que o mundo não acabaria por completo? Óbvio que eles devastariam boa parte da população, boa parte do mundo. Mas o grande porém dessa teoria, cara, é que a Asuka ainda estaria lá, pô. A Asuka estaria lá com o evangelho dela novinho da Europa. E com aquelas habilidades que ela sempre dizia que tinha, que ela era brabona, enfim. Então, para que o fim do mundo não acontecesse por completo, a Asuka iria pegar o seu evangelho e iria com tudo quanto era tipo de ódio dentro de si mesmo, porque ela teria que lutar contra o próprio Shinji, que ela já admitiu no futuro que gostava, e isso tudo porque ele tentou salvar a Rey, que era uma garota que ela mesma admitiu que odiava. Então ela estava provavelmente num cenário de puro ódio e ela provavelmente teria que morrer para salvar o mundo, às custas de um casalzinho muito bosta, que era Rey e Shinji naquele momento, pelo menos na minha opinião. Então a Asuka morreria nessa teoria e o fim do mundo pelo menos seria adiado um pouquinho mais, mas às custas de uma piloto de Evangelion. Pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Tá muito calor no Rio de Janeiro, na moral, tá complicado fazer vídeo, mas a gente tá aqui lutando pra trazer conteúdo pra vocês, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like se você gostou, de comentar a tua opinião, que é sempre bem-vinda aqui, de comentar a tua opinião no Twitter, de seguir a gente lá no Twitter, de seguir a gente no Instagram, em tudo quanto é rede social que estiver aparecendo aí pra você, nesta minha caroça horrorosa aí na sua tela de celular ou de computador. No mais mesmo, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, não tenho mais o que dizer. Até a próxima e fui!